Boa noite, igreja, graça e paz. Hoje a gente dá início ao fim. Calma. Hoje é o culto que a gente simbolicamente dá fim às atividades da SAF, né? E também um culto de agradecimento a Deus por mais um ano que Ele proveu tantas coisas para a gente. Ele proveu pessoas para que a gente estivesse orando umas com as outras, proveu momentos de estudo, proveu pessoas que nos ensinassem, nos puxassem a orelha de vez em quando, e pessoas que choravam com a gente. Esse é um pouco do trabalho da SAF, é um pouco do que a gente fez ao longo de todo o ano. Nesse momento a gente vai iniciar com uma oração de agradecimento a Deus, tendo em vista tudo que Ele nos deu durante todo o ano, e as bênçãos sem fim que Ele continua nos dando, e também a salvação. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir ao conselheiro da SAF, o irmão Pedro, que viesse aqui na frente, meu irmão, por favor, para orar a Deus em forma de agradecimento. E você pode ficar à vontade, se caso você quiser se ajoelhar, se derramar perante o Senhor de forma mais especial. Somos gratos a Deus, meus queridos irmãos, porque Deus até aqui tem nos ajudado, tem conduzido todo o seu povo espalhado em toda a terra, não tem permitido que nos falte nada. Deus é maravilhoso e é esse Deus que está aqui, o motivo da nossa alegria. E estamos aqui reunidos praticamente no final do ano, reunidos mais uma vez, e alegres, porque temos recebido grandes coisas da mão do nosso Deus. E é motivo de gratidão e alegria, estamos reunidos aqui nesta noite, compartilhando tudo que Deus tem feito em nossas vidas. É motivo de muita alegria. Dificuldades todos nós vamos enfrentar, viu? Mas ciente de que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Eu queria convidar a igreja a ficarmos de pé. Ficarmos de pé, aquele que puder ficar de pé. E vamos curvar nossas cabeças diante do Criador, neste momento, que está aqui presente, para, em oração, agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito, por decorrer de todo esse ano e de toda a nossa vida. Sejamos gratos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido com mãos poderosas, Senhor, tem nos protegido a nós e todas as nossas famílias, meu Pai. Só temos que Te agradecer, ó Deus, por tudo que temos recebido do Senhor. Muito obrigado, Pai. Primeiramente, eu quero Te agradecer pela Tua presença no nosso meio nesta noite e Te peço, Deus, em nome de Jesus, recebe os nossos louvores, recebe as nossas adorações, a nossa adoração, Pai, e tudo que viemos fazer, ó Deus, aqui e por toda a nossa vida. Tudo que viemos fazer seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido com mãos forte e poderosa. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada família representada aqui nesta noite, ó Pai. Abençoa também aqueles que não puderam estar conosco. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de tudo, de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossas vidas, nos protege, nos livra, Senhor Deus, a cada dia do homem maligno e perverso que está espalhado por toda a face da terra, meu Pai. Mas confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e assim nós vamos seguindo em Tua direção, ó Deus, confiando no Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa maravilhosa reunião nesta noite, onde estamos aqui. Aqui está, Pai, uma pequena parte de toda a Tua família espalhada em toda a terra, Deus. Aqui estamos reunidos, cheios de alegria, porque estamos sendo supridos pelo Deus Todo-Poderoso, por toda a nossa vida, por todo esse ano. Nós só temos que Te agradecer. Agradecer pelas rosas, ó Deus, e pelos espinhos também, meu Pai, porque tudo provém do Senhor. E tudo que vem em nossa direção é lição de vida, aprendizado, porque tudo o Senhor tem nos mostrado para que possamos seguir firme em Tua direção. Muito obrigado, Deus. Não permita, Deus, que nenhum de nós venhamos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Firma a cada dia o nosso espaço, ilumina o nosso caminho e que assim possamos seguir firme, alegre, Te adorando e Te louvando na beleza da Tua santidade.
Fica conosco, Deus, por todo esse culto e por toda a nossa vida. E nós vamos sempre te agradecer, cheio de alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar? Nesse momento, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 51. A gente vai fazer uma leitura, a leitura desses salmos. Eu sei que aos domingos a gente tem feito a leitura corrente, né, de cada capítulo. E hoje a gente vai revisitar, na verdade, pela terceira vez no ano, ou talvez até mais, o Salmo 51. A gente vai ler do verso 1 até o verso 6, e vai ser uma leitura alternada. Eu vou iniciar no verso 1 e vocês dão seguimento até o verso 6. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Como relembra pra gente esse salmo, que é a propósito um salmo de confissão e de arrependimento, que estamos diante do Senhor. E que diante do Senhor também a gente pode nos colocarmos em humildade, em pedir a Deus que nos dê sabedoria, assim como em outros trechos da Bíblia fala que Deus dá liberalmente àquele que pede sabedoria. E pedir o perdão, mais uma vez, pois temos pecado contra Deus somente. Muitas vezes contra o nosso irmão, contra o nosso familiar, nosso ente querido, contra o nosso irmão de banco, né, o nosso irmão da igreja, do trabalho, enfim. Muitas vezes a gente acaba dando... A gente não expressa a glória de Deus através das nossas vidas. Expressa outras coisas, mas às vezes não a glória de Deus. Com os nossos atos, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente faz. Então que nesse momento você possa ter isso em reflexão no seu coração, na sua mente, e pedir a Deus por perdão novamente, por misericórdia, e para que Ele afaste de você tudo aquilo que Ele não agrada, porque Ele tem poder para isso. E estamos em constante processo de santificação. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso seminarista Eric, por favor, que faça essa oração, meu irmão, de confissão de pecados. Se puder, aqui na frente. Curvemos, irmãos, nossas cabeças. Santo Pai, bendito Deus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de cultuar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Pai eterno, no nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que incline os ouvidos às nossas orações, apesar de nós, Pai. Pai amado, nós somos gratos, ó Pai, porque Tu és um Deus perdoador, um Deus que não admite a iniquidade no Teu povo, um Deus que exorta, que corrige, que conduz o Teu povo para uma vida íntegra, uma vida redentiva, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Pai amado, no nome de Cristo, ó Pai, somos gratos, ó Pai, pelo perdão que recebemos do Teu Filho Cristo. Foi levado à cruz para que o Seu sangue derramado fosse para remir os nossos pecados. No nome daquele que vive e reina, que perdoa, que perdoará, Jesus Cristo, nós Te oramos, agradecidos. Amém. E vamos louvar a Deus, irmãos, em gratidão. Então convido a equipe de louvor, cientes de que Deus já derramou o Filho de Seu sangue Jesus para perdoar nossos pecados, louvemos de forma alegre ao Senhor. Eu convido a...
convido a igreja a ficar em pé. O Senhor é o motivo da nossa alegria, da nossa adoração. Vamos estar louvando a Ele nesse momento. Eres única.
sentar. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse momento, a gente vai ter a oração, né, temática do Projeto Ana, que é um projeto que as SAFs têm, que é um momento que a gente continua orando pelos nossos filhos. Muitas aqui são mães, né, filhos que conceberam, então é um momento de você orar pelo seu filho. Ao longo também do ano, a gente tem um trabalho de anotar o nome, normalmente de algum jovem ou de algum parente da nossa família, que necessita dessas constantes orações, dessas petições a Deus pela vida deles. Eu sempre falo que umas conceberam, outras adotaram, né? São filhos de oração. Então, aquele nome que você anotou, que tem orado o ano inteiro, nós vamos orar novamente. Cada um ore pelos seus.
E os pais também que estão aqui presentes, os homens, né? Orem pelos seus filhos. Não deixa de participar do Projeto Ana. Oremos. Senhor Deus, te apresentamos, meu Pai, nesse momento, os nossos filhos, Senhor, nossos filhos de oração, as mães que conceberam os seus. Nesse momento, Pai, nós encontramos vários filhos no mundo das drogas, da bebedice, das brincadeiras mundanas. E nós te pedimos, meu Pai, que tenha de misericórdia desses filhos. Nós também somos filhos, meu Pai, que precisamos das tuas misericórdias. Colocamos diante de ti esses nomes, meu Pai. Cada uma nesse momento relembra por aqueles que têm orado ao longo de todo o ano. E nós chegamos, meu Pai, nesse final de ano, te agradecendo por aqueles que se converteram, aqueles que voltaram para os teus caminhos, e perseveramos, meu Pai, em oração, para que o Senhor proteja todos eles, que os livre do mal, que dê da tua graça, meu Pai, que revele a tua glória para eles, que revele o plano da salvação, meu Pai, que assim eles possam crer em ti, serem salvos, que possamos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, que cada uma possa dizer isso, meu Pai, com alegria e com convicção. Que possamos, meu Pai, continuar vendo os teus milagres na vida dos nossos filhos. Que o Senhor seja com eles, meu Pai, e que nos ajude a perseverar por eles. Amém. Nesse momento, vamos ouvir a reflexão com o nosso pastor Diogo. Hoje não tem meu botãozinho aqui, não é? Eu quero meu botãozinho. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por essa noite que estamos comemorando e agradecendo esse ano e esse trabalho da SAF, né? Estamos lançando aqui então um marco. Um marco é uma referência ao que nós lançamos como gratidão por tudo que Deus fez, como algo especial. E eu queria falar exatamente sobre marcos na vida cristã. Todos nós, irmãos, precisamos ter referências em nossa vida. Referências como o dia do nosso batismo, colocamos um marco muito firme, naquele dia que nós decidimos confessar diante de todos a nossa fé em Jesus. Temos outros marcos também, o marco do nosso casamento, para quem já se casou, ou o marco da sua formatura do ABC, para quem está pequeno. São marcos. Ou a formatura do colegial, ou a formatura da faculdade, ou aquele dia em que você colocou diante do Senhor a sua vida, e Deus ouviu a sua oração, e ali você fez um marco. Você tem uma base na sua vida que você precisa colocar, para que você possa sempre lembrar daqueles dias, de como Deus trabalhou em sua vida. Esses marcos, irmãos, são fundamentais para que no dia da aflição você possa lembrar do que Deus fez naquelas datas especiais e que Deus continua sendo o mesmo. Porque a palavra de Deus diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E precisamos trazer à memória. Então esses marcos são altares que nós levantamos no nosso coração, que nos fazem lembrar de quem Deus é. E hoje nós colocamos um marco como um final de um ciclo, mais um ciclo de um ano, no trabalho da SAF, e que fica como gratidão a Deus, e apontamos já para o próximo ano de trabalhos nesse ministério tão abençoado da parte de Deus. Baseado nesse tema, irmãos, eu quero que você abra o texto que está lá em Josué. Josué, no capítulo 4, depois você pode ler todo o capítulo, tá certo? Capítulo 4 é um capítulo muito especial. É o capítulo em que o Senhor vai cumprir a promessa de que o povo voltaria para a terra. O povo saiu da terra de Canaã por causa da fome, foi para o Egito, passou lá 400 anos, e depois o Senhor tira o povo do Egito, prometendo dar-lhes novamente a terra prometida.
Eles, por causa do pecado deles, eles peregrinam durante 40 anos no deserto, dando círculos sem fim, por causa da sua desobediência. Só Josué e Caleb creram que Deus os colocaria na terra prometida. Todos os outros negaram, e por causa disso, toda aquela geração morreu. Inclusive Moisés. Só Josué e Caleb tiveram a oportunidade de ver o Mar Vermelho abrindo, e agora eles teriam a oportunidade de ver o Rio Jordão também se abrir. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Você vê um milagre desse nível, é algo assim, fora do comum. Mas você vê 2 vezes na sua vida, é algo que é bênção sem medida. Então Josué e Caleb tiveram essa oportunidade por conta da fé deles. Deus estava ali, irmãos, trazendo a promessa dele à tona. Eu estou cumprindo hoje aqui a minha promessa. Vocês vão sim entrar na terra prometida. Se você voltar um pouquinho no capítulo 3, você vai ver que Deus diz assim, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas no meio de vós. A proeza ia acontecer, mas se você não tivesse numa vida de santificação, de pureza, até o milagre não faz diferença na sua vida. Mas quando você está diante do Senhor, uma vida reta, os milagres, eles saltam aos seus olhos de tal forma que marcam o seu coração, marcam a sua vida. E nesse texto aqui, a gente vai ler a partir do versículo 19 até o 24. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do 1º mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo, o que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou a seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez, ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém. Irmãos, então, esse texto maravilhoso, ele vai falar um pouquinho antes que foram selecionados 12 homens da tribo de Israel. Cada um dos 12 tinha então que pegar uma pedra do leito do rio, porque os sacerdotes eles entraram no rio com a Arca da Aliança e ali na margem, quando tocaram o pé no rio, o rio cessou. Ficou só uma parede de água, do outro lado secou tudo, porque o rio não corria mais. E a partir dali, então, Deus mandou cada homem, cada representante de cada tribo pegar uma pedra. E essas pedras deveriam ser posicionadas. Há quem diga, alguns comentaristas dizem que foram duas colunas. Uma antes, para que servisse de direção para o povo saber por onde deveriam passar, 12 pedras empilhadas, e outro depois em Gilgal. Outros vão dizer que foi só em Gilgal, outros vão dizer que foi até 3, porque Josué também edificaria um bem no meio do rio. Independente de quantos foram, aqui nos mostra, irmãos, que toda a igreja, que o povo de Israel é a igreja, tinham que participar. Cada um tinha que pegar uma pedra. E apesar de ser tribos diferentes, eles eram um único povo. E eles estariam então unidos ali, juntando cada um a sua pedra, para formar um memorial. Um memorial que pudesse ser visto por todos e que despertasse curiosidade. Aquelas pessoas ali fizeram cada um. O texto fala que foi Moisés, e de uma certa forma foi foi Josué, porque Josué era então o líder. Deus estava transferindo a liderança e dando tanta representatividade para Josué como tinha dado para Moisés. E naquele momento ali, o povo repetia algo muito similar: atravessar o Rio Jordão do mesmo jeito que atravessaram o Mar Vermelho. Baseado nisso, irmãos, nessa história fantástica, desse milagre incrível, eu quero trazer o seguinte tema: a importância
de construir marcos de uma fé que permanece. Como precisamos construir marcos, irmãos? Como precisamos trazer na nossa mente, no nosso coração, verdades que ficam edificadas no nosso coração de tal forma que quando as tempestades vierem, a gente olhe para trás e olhe novamente para esses marcos. E lembrem sempre do que Deus fez em nossa vida. O primeiro marco da nossa fé é que esse marco edifica as próximas gerações. Quando você edifica um marco na sua vida, as outras gerações vão olhar e vão edificar a vida dessas pessoas. Seus filhos, seus netos, as pessoas que virão após você. Veja o versículo, tanto o 6 quanto o 21. O versículo 6 é assim: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? O versículo 21 também vai fazer a mesma pergunta. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significa estas pedras? Deus ele está preocupado conosco, mas está preocupado também com gerações futuras. Quando nós colocamos, irmãos, pilares em nossas vidas, comportamentos em nossa vida tornam-se marcos, memoriais. As pessoas vão olhar para a gente e vão perguntar, por que disso? O que significa isso? Nós precisamos ter um comportamento único, do início ao final de nossas vidas. Como é que você tem se comportado? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, por que isso? Se você é uma pessoa que busca Deus em oração, uma pessoa que lê a palavra do Senhor, que tem um comportamento de santidade, as pessoas vão olhar para você e se por que você tem esse comportamento assim? A gente não vê você murmurando, não vê você xingando, mas vê você sereno e buscando sempre a Deus. É um marco que você estabelece na sua vida. Seus filhos vão ver isso e vão tomar você por exemplo. Vão perguntar por que você, como é que você consegue se comportar de tal situação quando tudo parece que vai ruir. Ontem eu estava conversando com um presbítero, amigo meu, presbítero Gilberto, né? É porque é Gilberte. E o presbítero Gilberto, lá da igreja presbiteriana de Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, meu Deus? Acho que é. Não, é Jardim São Paulo, não. É lá de Olinda. Esqueci. Jardim Atlântico. Jardim Atlântico. Esse presbítero falando de como o seu filho foi fazer um exame. Nesse exame, muito sério, a pressão dele caiu de repente, ele desmaiou e ficou com uma arritmia severa. Deram a medicação para ele 2 vezes. E a medicação não surgiu efeito. E ali havia o risco, então, de precisar usar choque elétrico para poder o coração dele voltar a bater. E poderia ser que, em vez de melhorar, ele poderia vir a morrer. Um adolescente de 15 para 16 anos. E ali o menino ficou desesperado, porque ele estava entendendo tudo que poderia acontecer com ele. E ali ele disse, é a hora, meu filho, da gente confiar em Deus. A gente olhar e ver quem Deus é. E os marcos estabelecidos no seu coração, irmão, vai fazer com que você, no meio da tribulação, você consiga então olhar para trás e dizer, não, isso aqui que já aconteceu na minha vida, vai continuar sustentando a minha fé. E ali o menino conseguiu então, baseado na fé que ele enxergou no pai dele, também ficar tranquilo e confiar, depositando toda a sua vida nas mãos do Senhor. E ali então, após a medicação, ele ficou internado e a segunda dose não funcionou, mas ele foi para a UTI, mas com o tempo de algo milagroso, porque teria que ser realmente o próximo passo era o choque, não precisou usar o choque elétrico. Ele voltou aos poucos, o coração dele a melhorar, porque um marco foi estabelecido na vida do pai, e o filho viu e disse, sim, eu vou confiar no Senhor. Sabe, irmãos, a próxima geração precisa olhar para a gente e reconhecer em nós cristãos autênticos, para que eles possam também querer servir ao Senhor. Amém, irmãos? Segunda coisa, irmãos, é que os marcos da nossa fé nos lembram que Deus continua sendo o mesmo. Lembre no dia da tribulação. Lembre no dia da angústia. Lembre no dia da adversidade como Deus te socorreu. Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou.
No versículo 22 vai dizer o seguinte: farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou a seco este Jordão. Olhe para essas pedras. Essas pedras lembram para a gente algo incrível, fantástico, que o Senhor, Ele fez o povo de Israel passar a seco este rio. Interessante é que esse rio, nesse momento, era um momento que estava transbordando. O rio estava na sua amplitude máxima. Mas Deus usa momentos assim, de maior vazão do rio, para abrir o rio. Diz assim, não existe nada que impeça o meu agir. O rio não estava seco. Interessante, quando eu fui para a Amazônia, a gente pegou o rio cheio. Assim, não estava na sua plenitude, mas estava bem cheio. Mas depois mostraram para a gente fotos de como era o rio no período de estiagem. Irmãos, nem parecia o mesmo rio, bem estreitinho. Os barcos não conseguiam navegar muitas vezes porque batia em barrancos de areia e não tinha profundidade para poder continuar. Eles tinham que cavar o rio, no meio do rio, para que pudessem continuar navegando. Então é uma diferença incrível. Nesse momento aqui, o rio estava transbordando. Estava na sua capacidade máxima. E assim, fareis então saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou a seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Ele está dizendo assim, olha, Deus já tinha feito antes, e Deus fez de novo. E aqui está o memorial para que a gente nunca esqueça dos feitos do Senhor. Momentos difíceis virão tempestades terríveis, irmãos, sobre sua vida. Condições que vão balançar. Momentos que você vai orar e parece que Deus não vai escutar. Mas você precisa lembrar do que o Senhor já fez na tua vida. Esses marcos muito bem consolidados de quem Deus é para você, do que o Senhor já te fez, de como Ele te tirou do tremendal de lama e pôs os teus pés numa rocha, de como Ele agiu no teu coração naqueles momentos mais difíceis, como Ele agiu no momento da tribulação. Precisa lembrar, irmãos, porque se você não lembrar de quem Deus é, de que Ele é imutável, de que Ele continua sendo o mesmo, um Deus de amor, e que Ele não precisa provar mais nada, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós pecadores, mas mesmo assim, o Senhor nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas se Ele tivesse dado somente a salvação, glória a Deus, não precisávamos mais nada, mas Ele nos dá essa bênção maravilhosa da vida eterna, mas Ele continua acrescentando bênçãos sem medidas temporais em nossa vida. Mesmo em momentos difíceis, nós não podemos esquecer de quem Deus é. Deus abriu um mar vermelho. Agora Deus estava repetindo, mostrando para o povo que Josué era sim o escolhido do Senhor para substituir Moisés, que o povo tinha sim que obedecer a Josué, tanto quanto fez quanto Moisés. E agora o Senhor estava novamente abrindo o rio Jordão, mostrando para o povo que Deus continua sendo o mesmo. O Senhor não mudou, irmãos. Mesmo que Ele pareça calado, mesmo que esteja difícil, mas o Senhor continua o mesmo. Deus, como abençoou Asaf até aqui, foram 20 anos esse ano, né? Então, Deus abençoou os 20 anos da Asaf até aqui, amém? Ele vai continuar abençoando, por mais que venham dificuldades. E já passaram por muitas dificuldades. Vocês já passaram por momentos de crise, de dificuldade, de falta de liderança. Mas o Senhor ajudou, tem ajudado, e isso prova que vai continuar ajudando. Esses 20 anos foi um marco, irmãos. Vocês fizeram até como é que chama aquele negocinho? A lembrancinha, né? Que é um marco. Onde eu vou na casa de vocês, eu vejo lá a lembrancinha. É um marco. Todo mundo tem. Toda casa que eu entro, eu vejo lá o marco. 20 anos da SAF. É um marco que mostra que Deus foi fiel até aqui. E que Ele vai continuar sendo fiel. E se Ele precisar abrir outro mar vermelho, Ele abre. Se Ele precisar abrir outro Rio Jordão, Ele abre. O que Ele precisa fazer, Ele continua fazendo. Mas é o que precisar. Como Ele quer. Da forma que Ele quer. Então, não se desesperem. Está difícil.
está precisando de um milagre, Deus tem milagre suficiente. Você já viu milagres. Você já viu muitas coisas acontecerem. Você já viu o socorro bem presente na tribulação. Porque houveram tribulações e você viu o socorro. Se você já viu, não se preocupe. O socorro virá novamente. Então somente santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas no meio de vós. Deus busca essa vida de santidade, apesar da dificuldade. Que nós não murmuremos no dia da dificuldade, porque sabemos que o Senhor é fiel. Ele é fiel. E Ele vai abrir novamente no tempo dEle, como Ele quer. Amém, irmãos? Somente levante os marcos e olhe para esses marcos. Lembre de quem Deus é e continue perseverando. E no tempo certo, a provisão vem, a graça vem, a cura vem, a bênção vem. Terceira coisa, irmãos, é que os marcos da nossa fé revelam o poder de Deus a todos os povos da terra. Veja o versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Deus, ele abre Mar Vermelho, Ele abre Rio Jordão, Ele faz milagres impressionantes e mostra, não só para a gente, mas para o mundo, que Deus continua sendo o mesmo Deus, um Deus poderoso, um Deus que intervém, um Deus que não está lá no canto dele, só olhando, um Deus apenas transcendente, poderoso, e que não quer saber da gente. Não, é um Deus transcendente, Ele é muito maior do que a gente, mas Ele também é um Deus conosco, que a Bíblia, na teologia, nós chamamos de um Deus imanente, que está no nosso meio e que intervém nas nossas vidas e mostra, continua mostrando o seu poder. E o mundo vê e vai ter que reconhecer ou por bem ou por mal. Não tem como não reconhecer nessa terra, mas vai ter que reconhecer por bem ou por mal, porque todo joelho vai ter que se dobrar. Por bem, por amor ou por mal, por temor, porque vão ter que se dobrar diante do Senhor. No comentário do Richard Hess, ele diz o seguinte: Josué identifica dois propósitos. O primeiro é o de que esses atos tornam conhecido a todos os moradores da terra de Canaã que só Deus é o Deus verdadeiro. A força da mão do Senhor é grande. A expressão aparece com frequência quando Deus age contra aqueles que se revoltam. A mão de Deus é mão de ferro contra os que se revoltam. E Deus queria mostrar que Ele era poderoso. Isso aconteceu, irmãos, aqui. Os reis amorreus ficaram tremendo de medo. Veja logo o primeiro versículo de Josué capítulo 5. Veja o que aconteceu com isso, no coração desses reis, quando perceberam que Deus tinha aberto, tinha secado o rio Jordão. Sucedeu que, ouvindo todos os reis amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Mesma coisa já tinha acontecido quando Deus abriu o Mar Vermelho. Lembra que Raabe, quando os espias chegaram na casa de Raabe estava uma crente, tinha certeza absoluta, e muitos de Jericó já sabiam que ia ser problema, que Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, que Deus era poderoso e que não tinha jeito, eles seriam dominados, eles seriam tomados. Ela estava com o coração confiante nisso. Israel nem confiava tanto. Estavam com medo ainda, com dúvida, mas muitos dali, descrentes, já estavam crentes, porque viam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Aqui é a mesma coisa, os reis, o coração deles derreteu, porque eles sabiam que Israel estava vindo, mas tinham esperança. Olha, o rio está cheio, vai ser difícil deles passarem agora, a gente vai ganhar pelo menos aí alguns meses, mas não, aí de repente com o rio transbordando, Deus simplesmente seca o rio. Se agora
Que Deus poderoso é esse? Qual a chance que nós temos? Estamos perdidos. O coração deles desmaiou. Perderam todas as forças. Perderam as energias. Estamos condenados. Esse povo tem um Deus muito poderoso e a gente não tem a menor chance. Irmãos, quando Deus age e nós levantamos os marcos e mostramos para o mundo que somos pedras vivas, que somos milagres vivos, as pessoas olham para nós, esse Deus é poderoso. Esse Deus é vivo. Não tem como negar quando nós damos testemunho, irmãos, do que Deus operou nas nossas vidas. As pessoas vão olhar para nós, esse Deus é um Deus poderoso. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós não levantamos os marcos, nós não edificamos, nós não testemunhamos, não contamos aquilo que Deus operou em nossas vidas. Os marcos são escondidos, as pessoas não enxergam. Precisamos revelar isso, falar, dar testemunho do que o Senhor fez em nós. As pessoas vão olhar para a gente e dizer, realmente, esse Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? E para terminar, os marcos da nossa fé nos levam a uma vida de temor ao Senhor, nosso Deus, por todos os dias da nossa vida. O finalzinho do versículo 24 diz assim, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Irmãos, o rio foi aberto. O rio foi aberto. Um milagre incrível, maravilhoso aconteceu diante dos seus olhos. Eles atravessaram a pé enxuto. Para que houvesse temor no coração deles. O Richard Hess também diz que o segundo propósito é esse. Decorrência da benção da mão do Senhor, usa-se mais uma vez a segunda pessoa do plural. Vós, para referir-se a todo Israel que ouviu a Josué. Esse sinal aconteceu para que durante toda a sua vida Israel tivesse temor a Deus. Temer a Deus é oferecer-lhe lealdade total e completa. Tanto o milagre quanto a sua lembrança, bem como a exaltação de Josué, apontam para esse propósito. O povo de Israel precisava agora olhar para aquele milagre, ver que Deus era poderoso, que era o Deus único, verdadeiro, reto e santo. E precisavam então temer ao Senhor. Quando o Senhor opera em nossas vidas, irmãos, e opera um milagre em nossas vidas, a gente ergue então um marco na mente, no coração, para que aquilo ali possamos apoiar a nossa fé, a nossa esperança, e que haja temor em nosso coração no dia da adversidade. No dia da adversidade, se não tivermos cuidado, nós sofremos grande risco, sabe de quê? De reclamar de Deus. Deus, o Senhor me esqueceu. Pai, onde está o Senhor? Senhor, tu me prometeste, onde está a tua promessa se cumprindo? Até quando, Senhor Deus, eu vou esperar tu esquecesse de mim? Temos que ter cuidado, porque senão nós nos voltamos contra o nosso Deus, nos voltamos contra o Senhor e pecamos. Mas quando nós temos um temor no nosso coração, baseado em quem Deus é, e vivemos vidas tementes ao nosso Pai, não pode acontecer o que acontecer. Nós sabemos quem Ele é. Ele é imutável. Ele é verdadeiro. Ele é nosso Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo no dia da pior desgraça que pode acontecer na sua vida, Deus, Ele continua sendo fiel. E esse marco erigido em nossa vida, em nosso coração, fará com que continuemos, sem titubear, sem esmorecer, sem fraquejar na fé, mas temendo e confiando que o Senhor continuará conosco. Amém, irmãos? Que a gente possa erigir marcos na nossa vida. Quando foi que Deus operou na tua vida? Está passando por dificuldade? Mas lembra o que o Senhor já fez? Lembra o que você passou e como Deus foi fiel, como Deus foi bondoso. No momento da queda, como o Senhor foi misericordioso com você, como Ele poupou a tua vida. No momento do assalto, no momento da doença,
no momento da fraqueza, no momento da dificuldade financeira, como o Senhor sempre cuidou de você, Ele nunca te abandonou. E a gente pode dizer, como Josué, mas na verdade até aqui nos ajudou o Senhor. Se Ele até aqui nos ajudou, temos marcos levantados, podemos olhar para esses marcos da nossa vida, essas pedras erigidas, podemos então olhar para isso e ficar tranquilo. O Senhor me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. Amém, irmãos? Deposite a sua fé no Senhor. Lembre de quem Ele é, de como Ele é amoroso, e como Ele provou o seu amor para convosco, entregando a vida do seu Filho. Quanto mais as outras coisas, Ele dará gratuitamente, abundantemente para você. Amém? Louvado seja Deus. Vai ter mais um louvorzinho, vai? Espelhos mágicos. Gostei tanto ali do ensaio, viu? Né? Tá me devendo ainda espelhos mágicos, viu? Não esqueci não, viu? Vai ter não? E o que eu vi aqui foi o quê? Foi um ensaio, não? Tá certo. Amém, irmãos. Louvado seja Deus, então. Vamos ficar de pé, então. Desde o acampamento, viu? Não esqueci não, viu? Não esqueci não, viu? Amém. Louvado seja Deus. Vamos então orar ao Senhor, agradecendo, né? Eu vou convidar mais uma vez aqui então, a antiga direção, né, que está encerrando hoje oficialmente, não é isso? A antiga direção, quero convidar aqui as irmãs da SAF, que terminaram o trabalho esse ano. As antigas, que fizeram o trabalho esse ano. A presidente, a vice, a secretária, né? Eu orar por vocês, agradecendo pelo trabalho da vida de vocês, né? Agradecer ao trabalho de vocês. Vem cá, Zoraide, também fez parte da liderança da SAF esse ano. Louvar a Deus pelo trabalho de vocês, agradecer por tudo que vocês, pelo empenho, pelo amor, pelo zelo, né? O Senhor, Ele contempla o trabalho da gente, sem dúvida alguma. Eu sei que a gente faz sem querer nada em troca, mas o Senhor contempla, o Senhor se alegra quando fazemos de coração, né? E a Bíblia diz, honra a quem honra, né? Então, orar agradecendo pela vida de vocês. E também já pedindo ao Senhor bênçãos sobre a outra equipe que se forma. Algumas estão em comum, né? Mas outra liderança, outras pessoas se levantam para continuar fazendo esse trabalho tão importante na vida da igreja. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por cada irmã aqui, por cada pessoa que na liderança da SAF se esforçou, colocou diante do Senhor os planos e o Senhor abençoou. Deus, eu quero pedir que o Senhor cubra de bênção essas irmãs, as suas famílias, que o Teu Espírito Santo possa queimar no coração delas, que elas possam continuar sempre ativas e perseverantes no trabalho do Senhor, e que até a Tua volta, Jesus, elas possam continuar testemunhando e servindo ao Senhor, não só na SAF, mas em tudo aquilo que o Senhor colocar na vida delas. Eu Te agradeço por cada uma delas e pelo amor dedicado ao Senhor esse ano, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, dando a graça do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo, seja com cada irmão, com cada irmã aqui presente, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero chamar agora. Boa noite. Pode sentar, irmãos. Graça e paz. Antes de nós encerrarmos com o mote da SAF, eu vou quebrar o protocolo. Cantar uma música com meu precioso irmão, viver unidos em Cristo Jesus. Esses irmãos não ensaiaram, mas acho que essa música já é velha, né? Não sei nem ensaiar ela. Com meu precioso irmão. Que os irmãos saiam dos seus lugares, abrace um ao outro, quem puder sair. Abrace, de comunhão, né, com os irmãos. O nosso último encontro da SAF esse ano. Para o ano que vem, teremos mais, em nome de Jesus, com a graça dele, se permitir. Amém? Sai dos seus lugares, fique em pé, fique em pé.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. No amor de Jesus. Eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos novos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, amém. Vamos sentar. Não fica em pé. Vamos terminar. Edu?
Pode sentar, irmão. Vamos recitar agora o mote da SAF. Só um minuto para botar. Só um minutinho, tá? Pode botar ali. Não tá aí não? Espera aí, irmão, só um minutinho. Foi não? Irmã, não foram não. Vamos ficar em pé para poder falar o mote da SAF. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém! Não pode sentar. Antes do sorteio, quero chamar aqui duas pessoas que saíram da SAF, que foi Geise e Zefinha. O ano que vem, não está mais conosco, como direção, tá? Com sócia, será presente também. Mas trabalhando do mesmo jeito. Dentro de cargo ou não. A lembrancinha da SAF. Tira a foto? E aqui diz assim, aqui dentro tem um carinho em forma de presente. Certo? Então é um carinho, um mimo da SAF. Também é São Pedro, os conselhos da SAF, tem nos abençoado esse ano. E também o pastor Diogo. Não importa pra água. Não vou ligar, não. Amém. Vamos para o sorteio? Vou ver aqui no meu. Só, não, fica aqui, calma, você faz parte. A gente também não poderia deixar de passar, né? Porque você não será mais a líder, né, da SAF ano que vem. Você vai estar em outro cargo, mas aí uma das irmãs preparou uma lembrancinha para você. Calma, essa daqui, né? Olha. A maior sacola. E o trabalho continua. Obrigada pelo carinho de vocês. Não mereço, mas obrigada. Tudo que eu fiz foi o trabalho do Senhor na minha vida, né? Então, enfim, eu não vou chorar. Senão a maquiagem sai todinha, não ficar feio. Mas assim, obrigada. Deus abençoe cada um de vocês, certo? Amém. Vamos. Não. Vamos continuar. Pode pegar. Olha, só um, tá?
21. Foi. Gente, me deram aqui uma dica aqui muito importante para chamar a nova direção da SAF no ano que vem, que eu não chamei. Então, Natália, minha filha, você é presidente da SAF no ano que vem, presidente da SAF no ano que vem. É Natália Raquel, a buchudinha da SAF. Então, ela é a nova presidente da SAF. Eu e você é a vice dela. Vou estar caminhando com ela junto. Zoraide, secretária, a primeira. Cristiane é a segunda. E Ana, a tesoureira. Então, vamos tirar uma foto oficial. Para o ano que vem, botar no passado. Tá vendo? Que tem um esposo. Tem que lembrar, né? A esposa não lembra. Só para constar que foi a rua Henrique Dias de novo. Esse aqui é muito bom, pão diário. Vamos devocionar o ano todo, lendo. 28.
50. Não tem ninguém não, né? Quinze. 43. 43. Isso aqui é o quê? Um brinco, é? 10. Olha o livro. Olha, homens e mulheres na igreja. Dessa vez, não foi o senhor que ganhou, foi a Amanda. Ela. Eita. 17. Marcos. Quem ganhar livro, não gostar de livro, mas pode me dar, viu, irmãs? Pode me dar. 20, 25, 25, 25. Foi o número 1, foi o número 1. Quarenta e dois. Vinte e seis. E o último brinde a ser sorteado. O último brinde. Número 32. E aqui fica os nossos sorteios, tá? Gente, só um aviso, tá? Não é para comer aqui dentro da igreja. A igreja já tá limpa para o culto de amanhã de manhã.
tá bom? Então, como lá fora, as crianças também a mesma orientação, tá bom? A gente vai tentar deixar a porta fechada, tá bom? Gente, quem for sócia da SAF, procura a gente para dar você dar você de vocês, tá certo? Procura para poder dar vocês. Vou dar vocês, Emily. Procura a Emily. Ou ela dá mesmo. Amém. Podem jantar.